Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributo Nacional e hoje vamos navegando pelos anos 70. Hoje vamos começar a nossa homenagem com um grande artista que marcou a MPB com a sua voz única e emoção à flor da pele, Raimundo Fagner. Cearense de Fortaleza, ele lançou o seu primeiro disco em 1973, Manera Frufru. Manera já mostrando sua poesia intensa. E foi com a música Canteiros que Fagner alcançou grande repercussão. Curiosamente, a letra foi inspirada num poema de Cecília Meirelles. E ele também se destacou como compositor, parceiro de nomes como Belchior e Fausto Nilo, criando canções que misturam o regional ao universal. E outro detalhe interessante é que Fagner estudou arquitetura antes de se dedicar completamente à música. E essa influência aparece nas imagens líricas e bem estruturadas das suas canções, que são quase construções poéticas. Durante sua carreira, vendeu milhões de discos e músicas como Revelação e Asa Partida embalaram gerações. Além da MPB, Fagner também se aproximou do forró e da música nordestina de raiz, preservando assim as suas origens. O tom melancólico e a força interpretativa sempre foram marcas registradas de suas gravações ao vivo. E Fagner ainda se envolveu em projetos sociais no Nordeste, mostrando seu compromisso com a cultura e com a comunidade. E para muitos críticos, ele conseguiu transformar a dor e a saudade em arte. Do canto profundo do Ceará, partimos agora ao sertão imaginário e ao rock psicodélico de Zé Ramalho. Zé Ramalho nasceu na Paraíba e se tornou conhecido como o trovador que une cordel, rock e psicodélia. Sua obra tem influência direta de Bob Dylan e também das tradições nordestinas, como Repente. O disco Avo-Rai, de 1979, foi o seu cartão de visitas e até hoje é considerado um clássico. A palavra Avo-Rai foi criada por Zé Ramalho para definir avô que é avô e pai. E quem nunca se arrepiou ouvindo o Chão de Giz ou Admirável Gado Novo? Aliás, a Admirável Gado Novo virou um hino de várias gerações e tema da novela O Rei do Gado. Zé também colaborou em parcerias com Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Outro dado curioso, antes da fama, ele abandonou a faculdade de medicina no segundo ano por causa da música e chegou a trabalhar como garoto de programa por 2 meses para sobreviver. Zé Ramalho, ele tem uma presença de palco meio que enigmática, quase xamânica, que envolve o público. A sua voz grave é inconfundível e ecoa temas como misticismo, crítica social e espiritualidade. Em mais de 4 décadas de carreira, ele vendeu milhões de discos e segue em atividade. E depois dessa viagem nordestina, desembarcamos nas Minas Gerais poéticas de Lô Borges. Lô Borges é mineiro de Belo Horizonte e começou muito jovem a compor canções que se tornaram fundamentais na MPB. Ao lado de Milton Nascimento, ele participou do icônico Clube da Esquina de 1972. O disco Clube da Esquina é considerado uma das obras-primas da música brasileira. Lô Borges tinha apenas 19 anos quando gravou músicas como Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Outro detalhe é que seu disco solo de 1972 ficou conhecido como Disco do Tênis por causa da capa. O trabalho dele mistura rock, bossa nova e harmonias sofisticadas com influências dos Beatles. Aliás, Lô já disse em entrevistas que ouvir Abbey Road mudou a sua vida para sempre. Ao longo da carreira, ele compôs centenas de músicas e também colaborou com artistas como Milton Nascimento e Beto Guedes.
Lô Borges também se destacou por preservar a simplicidade e a espontaneidade da juventude. Mesmo depois de décadas, as suas canções seguem atuais e emocionantes. Hoje ele é reverenciado como um dos pilares do Clube da Esquina. E da sonoridade mineira, seguimos agora para o universo tropicalista de Caetano Veloso. Caetano nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, e revolucionou a música brasileira. Foi um dos criadores do movimento Tropicália, ao lado de Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé. O disco Tropicália, ou Panis et Circenses, marcou a fusão do rock, bossa nova e a música nordestina. Caetano sempre teve um lado provocador e crítico, né, que se refletiu em sua obra e em sua postura política. Durante o regime militar, ele foi preso e depois foi exilado em Londres com Gilberto Gil. Esse período inspirou composições como London, London, que virou um clássico. Além da música, o Caetano também se destacou como escritor e cronista. Sua discografia é extensa e transita entre os diversos estilos, sempre com poesia sofisticada. Músicas como Sampa, Leãozinho e Você é Linda estão na memória afetiva do Brasil. Ele ganhou vários Grammys e é considerado um dos maiores artistas latino-americanos. Caetano também influenciou novas gerações e segue produzindo álbuns e projetos inovadores. O dia cede as formas pra escuridão, a cor da paisagem é minha visão. Aves de passagem ficarão, Jaguari seu habitat, o meu coração. Árvores no bosque crescerão, o cheiro desse mato é meu pulmão. Caiu aqui um pedacinho do céu, o riso de um menino no desenho de um sol. Caiu aqui um pedacinho do céu, o riso de um menino no desenho de um sol. O riso de um menino. Muito bom, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Carlinhos. Estamos aqui mais uma vez, aqui esse tributo maravilhoso, tributo nacional. E hoje nós temos aqui... E hoje aqui, ó, Claudinho convidado Cassiani, especial. Nosso amigo querido aqui, da cidade vizinha. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado. Somos uma pequena, grande família aqui, né? Obrigado, Gu, obrigado, Yuri, obrigado, Léo, obrigado a todos vocês por carinho desse convite. E hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história, que não é pouca história. Não é pouca história, é muita história. O Claudinho é um compositor aí de mão cheia, né, Gu? Vamos dizer assim, né? Para começar então, Claudinho, fala um pouco pra gente da composição, essa primeira que você tocou, que é essa aí, né? Pedacinho do Céu, que ficou conhecida, mais conhecida. Ela ficou aqui, mais né? conhecida, ela quase se tornou um hino da cidade, né? As crianças cantam até hoje, né? E ela foi uma música que marcou, né? Uma geração, as crianças e tudo, e ela é cantada até hoje, Gustavo. A gente fica feliz por conta disso, né? Mas eu tenho uma primeira canção ainda que quando a gente começou, eu e o Gasolina, a fazer as músicas, né? Que ela chamava Sabor do Amanhecer. A história de um cara que vai assim, tá cansado, ele vai caminhar e cai uma gota de orvalho. Dá pra mostrar um pouquinho? Vamos lá? É. Pode ser. Amanhecer é sentir a sensação de se ouvir uma linda harmonia. A sensação de ouvir uma linda harmonia. Ô, Claudinho, são quantos anos de música, cara? Você consegue mensurar Cara, isso aí? Eu não sou muito bom, não, mas eu comecei, eu era muito jovem, acho que 17 anos talvez, minha mãe me levou um disco dos Beatles lá, que foi aí que despertou a musicalidade, né? Já falando nisso, né? Conta um pouquinho das suas referências aí, o que te chamou a atenção, o que te trouxe pra música
no que se diz de referência musical. De referência musical, acho que o que me despertou pra música foi Beatles, né? Mas aí depois eu comecei a escrever as composições e eu já caí em barzinho. Você já começou a compor logo cedo, então. Depois a gente já caiu pra barzinho. Essa que você tocou a primeira, né? O pedacinho do céu, ela é de quando? Não, o pedacinho do céu é de 1996. Essa agora é de antes, né? É, isso. E o Sabor do Amanhecer foi a primeira música que nós fizemos, escrevendo, sabendo muito mal ainda violão, mas foi aí que a gente despertou, né? E quando a gente cai no barzinho, porque agora que você começa a tocar um pouco de violão, e naquela época não era que nem agora, né? Agora tem muitos músicos, naquela época não, eu caía de um barzinho, já pulava pro outro, e aí veio as referências musicais, né? Era samba da Nina Barbosa, Vando, Guilherme Arantes, e eu tinha o cabelo longo e cantava um pouco de êxtase, né? Música de Guilherme Arantes cheia de charme, Trem das 11, então aí começa a vir essas referências positivas nacionais pra gente, porque barzinho é uma escola, eu cantei muito aqui em Amparo, muito mesmo aqui em Amparo, né? E as referências musicais brasileiras, elas são muito grandes. Eu gosto de falar que eu não tenho rótulo. Eu não tenho um rótulo, sabe? Eu gosto de falar que eu gosto daquilo que é bom, entendeu? Mas é interessante porque eu acho que de certa forma isso vai meio que moldando também a construção da sua musicalidade, né? Pois é, e tanto é que você... da sua composição. Tanto é que você está dizendo que na época do barzinho, a hora que você sai do barzinho, ou sai não, a hora que você está no barzinho, que tem o samba, que foi uma influência muito grande, aí você começa a gostar de carnaval, né? Aí carnaval, falou, poxa vida, vamos cantar em carnaval, Compôs Claudinho. também alguma coisa? Compôs também? Eu compus pra escola de samba. Tá lá, então mostra aí pra Será que eu vou lá? Tá bom, vamos lá. Eu procurei a felicidade nesse mundo sem fim, mas que engraçado, ela estava em mim. Foi dado o tema para os compositores, para a ala de compositores, né? E aí, olha, a felicidade, ela tá dentro da gente, você pode procurar ela em qualquer lugar. E aí saiu, né? Eu procurei a felicidade nesse mundo sem fim, mas que engraçado, ela estava dentro de mim. E carnaval, a marchinha, eu faço até hoje, a gente canta até hoje marchinha. E marchinha, sassaricando, Caiu na Rede é Peixe, a gente esperava o grande Silvio Santos compor as músicas pra gente começar a cantar, né? E poder... E eu perdi as contas de tantas décadas que eu fiz marchinhas de carnaval. Você começa hoje eu canto marchinha de carnaval de trás pra frente. Por quê? Porque é uma referência musical positiva também. Então você vai se construindo, né? Puxa vida, o que mais que tá para me acontecer de composição, de barzinho, e de escola de samba, e de carnaval, é tanta coisa bacana que você vai... E na noite foram quantos anos tocando na noite? Foi muitos anos, eu perdi minhas contas, sabe? Eu toquei muito mesmo, né? Conforme eu te falei, na ocasião, que não eram tantos músicos assim, eu cheguei a fazer barzinho, começar pros namoradinhos no barzinho chamado Bão de Bico lá, e depois ele vai se transformando. Você monopolizou o negócio. Porque eram poucos músicos, né? Eram poucos músicos que tinham na época e que se dispunham a tocar, começar 8 horas da noite e ficar até 5 horas da manhã tocando num outro bar, pulando para outro bar, ouvindo aqui Amparo, Campinas. Então foi uma história muito longa de barzinho. E barzinho é uma delícia. Barzinho é maravilhoso. A gente diz que eu acho que é uma grande escola, né? É uma grande escola. Primeiro que é uma grande escola, porque a primeira coisa que você tem que fazer é se defender, né? Como músico, né? Isso. Então você falou, pega o violão ali, eu preciso me virar, né? Mas, cara, você vai desenvolvendo. Você tá falando uma coisa que me fez lembrar agora. Porque hoje você puxa o YouTube, hoje você tem cursos online, você tem tudo, né? E naquela época era uma revistinha chamada, acho que Toque Violão, Toque alguma coisa, né? E a gente buscava, procurava um músico, outro. Eu comprei a revistinha lá e a gente tirava cifras e ia pegando, não tinha ninguém que ensinasse a gente, né? Eu comecei, a minha irmã,
ela foi fazer uma aula com uma moça e eu falei, Luciano, mas me mostre como que é, põe aí assim, aí deu 2, 3 semanas, eu faço o quê? Aí deu 2, 3 semanas, falou, não é possível, Claudinho, você, o que você tá fazendo? Não, porque acho que já, você começa a comer o instrumento, né? E naquela época era assim, você tirava a música, um passava pro outro, achei essa... e você tem que, realmente, você tem que ir buscando, você tem que ir procurando para fazer, para agradar. Você não tem a dúvida que todo esse processo aí, dificultoso, vamos dizer assim, contribui demais para a sua formação aí, enriquecendo essa formação. Dentro desse universo, né, até o fato da nossa região aqui ter uma tradição, né, muito grande da música caipira, né, a gente sabe que você também, né, tem isso daí na veia. Então a gente queria, né, conhecer um pouco desse lado seu. A gente, infelizmente, o nosso tempo aqui... essa frase eu não queria falar, eu juro que eu não queria. Mas infelizmente o nosso tempo aqui é super reduzido. Mas a gente não poderia deixar de pedir para você contar um pouco dessa sua relação com a natureza, com essa regionalização toda, né? Dentro da música que você coloca aí, como que isso acontece para você, e também fala um pouquinho para finalizar, como que essa questão do processo de composição para você, como que funciona? Tá, são 2 coisas, né? O processo de composição é de inspiração ou ele é provocado, né? Caiu aqui um pedacinho do céu, ele foi provocado por um concurso que ia ter e tal, né? E algumas músicas nasceram como essa que eu vou... Você falou de música caipira, a gente tem que tocar, Tem que tocar, sim. Uma que você me fez lembrar agora, que chama Meu Rio de Andarapé, que foi uma música que eu escrevi por conta do nosso rio tão vazio, nosso Rio Jaguari tão vazio, que eu acabei escrevendo essa música Meu Rio de Andarapé. A música caipira, né, pra você ver, você vem do rock, depois é barzinha, carnaval, foi transformado... vai transformando você, né, num músico, mas a música caipira, eu acho que eu pulei fronteiras com ela, né, eu fui para outro continente, né, na Ásia, fazer shows lá, abri show de Inesita Barroso, de Mário Zan, dos irmãos do Chitãozinho, esse que faleceu agora, o Maurício Mauri, né? O nosso grande violeiro aqui de Campinas, e Mazinho Quevedo. Pois então, foram coisas que eu recebi, né, de missão, e que foi uma graça para mim, né? Sensacional, né? A composição do disco, do CD, a formação de músicos, a Orquestra de Violeiros de Pedreira, que é a minha grande alegria até hoje, né? E foi uma satisfação, todos os canais de televisão que divulgaram a cidade de Pedreira, divulgaram o nome da gente. Então realmente fantástico. Então, antes de você tocar, vamos agradecer, né? Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Gente, olha, maravilha aqui, ó, privilégio para nós, né? Obrigado. Coisas que a gente só vê no Tributo Nacional, né? E a gente com certeza promete que em breve a gente vai ter mais tempo para a gente poder desenvolver aí. Por favor, finaliza para a gente com alguma coisa aí, caipira, alguma coisa aí que você queira mostrar de sua autoria, por favor. Obrigado. E agradecer também ao pessoal da produção aí, o Léo e todo o pessoal aí que dá esse carinho tão grande pra gente aí. A música Meu Rio de Andarapé. Corre no canto dos olhos meus as lágrimas de um pescador. As pedras do rio eu conhecia bem, meu barco nunca afundou. Espírito da natureza, dai água nossa de cada dia. Piracicaba, Jundiaí, Capivari, Jaguari, Piapara, Xamborê e Mandi. Eu quero te ver bem limpo e cheio, eu tenho essa fé. Eu choro com você no teu leito, meu rio de Andarapé. Claudinho Cassiani, Tributo Nacional. Obrigado. Obrigado. Valeu, show de bola. Até a próxima.